Muito bem. Mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre fundos de investimento, porque muita gente investe em fundos, é uma praticidade, mas é importante também conhecer as garantias. Então, na live de hoje, nós trabalharemos esse tema. Mesmo que você ainda não invista em fundos de investimento, vale a pena acompanhar essa live para você aprender bastante sobre isso. Então, seja bem-vindo a quem já está comigo aqui agora no Instagram, Andréia, Priscila, Zé Humberto, sejam todos bem-vindos. Eu vou pedir para a Marina acompanhar no YouTube para mim, porque eu não dou conta aqui de acompanhar os dois. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, por favor, podem colocar. Se eu não tiver o conteúdo da pergunta, eu respondo para vocês no direct. Vai ser o maior prazer. Então, participem, porque essa live foi feita para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia Metzger, eu sou educadora financeira, trabalho com finanças há mais de 35 anos. 23 anos na prática como gerente de banco, trabalhando muito com investimentos, e também 10 anos na docência. Então, eu ensinei também muitas pessoas sobre mercado e investimentos. Então, sejam todos bem-vindos a essa live. Eu gostaria que vocês comentassem comigo se a minha imagem e se o meu som estão bons. Tá tudo bem aí? Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Como é que tá? Fala aí para mim. Antes de eu deitar o cabelo, como dizem. Tá tudo bem? Marina me deu boa noite. Boa noite, Marina. Bora lá? Tá tudo bem, então, com a imagem? Vou esperar só um minutinho. Tudo bem, muito bom. Então, vamos lá. Vamos aprender primeiro sobre fundos de investimento. Então, eu queria fazer uma pergunta para você que está me seguindo, para você que está me ouvindo aqui agora. Investir sozinho é melhor ou investir com outras pessoas é melhor? Então, o que você prefere? Investir sozinho ou investir com um grupo de pessoas? Me contem aí. O que vocês acham melhor? Fazer sozinho, ou seja, a carteira é só sua, você administra, ou você estar com outras pessoas? Essa é uma pergunta que eu gostaria que vocês me respondessem, tá bom? Então, enquanto vocês estão me respondendo aí, eu vou explicar o que é um fundo de investimento para quem não sabe. Os fundos de investimento são uma forma que nós temos de delegar a gestão do nosso capital. Então, quando a gente coloca o nosso dinheiro no fundo de investimento, nós estamos escolhendo um administrador para cuidar do nosso dinheiro. Esse administrador geralmente está ligado a um banco de investimento ou a um bancão, tá? Pode ser um banco grande ou um banco digital, mas o que é importante nós sabermos é que quando nós colocamos o nosso dinheiro num fundo de investimento, nós não estamos dando o nosso dinheiro para o banqueiro. Nós estamos apenas escolhendo um administrador, alguém que vai fazer a tarefa para a gente. Então, a gente fez o nosso dever de casa de guardar dinheiro, e aí sim nós vamos escolher uma instituição financeira para administrar esse dinheiro. Mas quando a gente coloca o dinheiro no fundo de investimento, pessoal, é diferente de quando a gente investe em CDB, por exemplo. Que quando você investe no CDB, você está pegando o seu dinheiro e emprestando para o banqueiro. O banqueiro vai pegar o seu dinheiro e vai utilizar para empréstimos. Já quando você investe num fundo de investimento, você está entregando o seu dinheiro a uma asset, que é uma empresa que administra recursos de terceiros. E essa empresa vai pegar o seu capital, junto com o capital de outras pessoas, e vai comprar títulos e valores imobiliários. Então, ela vai ao mercado e vai gerir esse dinheiro através da compra de papéis. E aí é que vem o nosso risco e também a nossa garantia. Por que eu estou falando que existe risco e existe também garantia? As garantias que são mais conhecidas por aí, eu não sei se você que está comigo aqui na live agora já ouviu falar, é o Fundo Garantidor de Crédito, chamado FGC. O FGC não garante o recurso aplicado em fundos de investimento. Então, nós não temos essa proteção. Por que a gente não tem essa proteção? Exatamente pelo fato do nosso dinheiro não estar sendo utilizado pelo banco para empréstimos.
Então, quando nós temos a garantia do FGC, nós temos essa garantia com o dinheiro que está com o banco. E aí é que é interessante, existem duas instituições aí que têm a ver com essa administração do dinheiro. Existe o banco, no qual nós podemos ter caderneta de poupança, nós podemos ter CDB, nós podemos ter dinheiro na conta corrente, nós podemos ter LCI, LCA, existem outros produtos, mas esses são os mais conhecidos. Nós também podemos ter os fundos, só que os fundos não são geridos pelos bancos. Os fundos são geridos por assets, que são empresas de administração de recursos de terceiros, que são os fundos. O mais legal disso tudo é que essas empresas, elas são empresas coligadas. Então, o banco geralmente tem a sua asset, mas a gestão é totalmente separada. Então, gente, se um banco quebrar, o fundo não quebra, desde que ele esteja seguindo os critérios de alocação de carteira. O que é esse critério? Esse critério vai nos dar a segurança. Por exemplo, vamos imaginar aqui a Luciana. A Luciana está com a gente aqui. Ei, Lu, seja bem-vinda. Maurinha, seja bem-vinda. Então, a Lu, vamos imaginar que a Lu escolheu lá a asset que está vinculada ao Bradesco. Tá? E aí vamos supor que tem um problema de insolvência com o Bradesco. Ó, bate na madeira, um bancão, não vai acontecer. Mas vamos imaginar que sim, só para ilustrar. Aí o dinheiro dela está lá no fundo. O banco tem as características dele e o banco vai passar por um processo de liquidação. Mas o fundo que está ligado a essa asset, que é uma empresa coligada ao banco, não quebra. Por que ele não quebra? Porque ele não tem nenhum tipo de negócio direto com o banco. Então, quando você, investidor, suponhamos que compre um fundo de renda fixa, então você coloca lá o seu capital, 20 mil, 30 mil, vou arredondar aqui, 100 mil. Você colocou lá no fundo de renda fixa. O fundo de renda fixa, ele não tem a garantia do FGC, porque a garantia do FGC está por causa da quebra do banco. Mas o fundo não está no banco, ele está na asset. Qual a garantia que o fundo tem? O fundo tem a garantia da diversificação da carteira. Então, se você compra um fundo de renda fixa, vamos supor que você compra um fundo de renda fixa referenciado DI. Significa dizer que o objetivo dele é acompanhar o movimento dos juros. Qual juros? Do CDI. Qual é a regra? O fundo precisa compor a carteira dele, o administrador precisa comprar no mínimo 80% de todo o volume de dinheiro do fundo em títulos do governo. E aí, gente, se ele vai comprar títulos do governo, vamos lembrar, porque eu já devo ter falado isso aqui com vocês em outras lives, os títulos públicos federais oferecem o menor risco para o investidor. Isso é o chamado risco soberano. Significa dizer que quando você compra títulos públicos, você está comprando o menor risco do mercado, tá? Então, por isso que ele é chamado de título soberano. Então, se 80% da carteira do fundo estará alocado em títulos públicos federais, no mínimo, tá, pessoal? Costuma ter até mais. Nós temos aí algo em torno de 20%, pode ser 10%, pode ser 15%, mas é limitado a 20%, comprado em outros tipos de papéis. Que papéis? CDBs, LCA, LCI, até cota de outros fundos de investimento podem compor. Então, no caso, vamos imaginar que algum desses papéis venha a dar prejuízo, tipo, o fundo tinha comprado lá o CDB do Banco X e o Banco X quebrou. Se tiver uma alocação, vamos supor, de 5% no CDB daquele Banco X, o prejuízo que o fundo todo vai sofrer é de 5%. Portanto, 95% do patrimônio vai estar protegido. Então, o que garante a segurança de um fundo de investimento é a própria carteira do fundo.
Ah, Patrícia, então você está dizendo que eu não preciso ficar preocupado, eu posso aplicar em qualquer fundo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que vocês precisam estar atentos, ligados ao regulamento do fundo. Então, todos os fundos têm o regulamento. E nós temos acesso a esse regulamento através do site do banco. Então, basta ler o regulamento que você vai entender qual é o percentual de alocação da carteira, ou seja, quantos por cento do fundo pode estar investido em e qual tipo de papel. Ah, eu posso aplicar o fundo pode investir em renda variável, que são ações. O fundo pode investir em títulos no exterior, que são papéis negociados fora do país, ou não. O fundo é um fundo especificamente para renda fixa. Se for renda fixa, lembrando, no mínimo 80% estará em títulos públicos. Então, nós estaremos garantidos para a maior parte do capital. Então, eu trouxe até para vocês aqui um exemplo com relação a isso, que é o exemplo de que, se você, vamos imaginar, eu coloquei até um valor mais alto, pessoal, para a ilustração ficar melhor. Imagina o seguinte, se você aplicar em CDB a quantia de 400 mil reais e o banco quebrar, você está com a garantia de até 250 mil, que é a garantia do fundo garantidor de crédito. Então, se o banco quebrar, você tinha 400 mil lá, quanto você vai receber? 250 mil, tá? Geralmente em 30 dias no máximo, você está com seu dinheiro em mãos. Agora, vamos imaginar o contrário. Você não estava com dinheiro no CDB, você estava com dinheiro no fundo de renda fixa e o banco quebrou. O banco quebrou, o fundo de renda fixa não quebra. Agora, pode acontecer daquele fundo ter uma parte do capital aí no CDB daquele banco, como eu dei o exemplo de 5%. Agora, vamos imaginar que 20% estivesse naquele banco, exatamente no banco que quebrou. Então, se você tem aí um capital de 400 mil, 20% significa 80 mil reais, que dá, então, de volta para você 320 mil. Então, principalmente para os investidores que têm mais de 250 mil reais investidos no mercado, os fundos de renda fixa trazem, sim, uma segurança maior. Mas a boa diversificação de carteira também trará segurança. Então, o que eu quero deixar de alerta para vocês? Apesar dos fundos contarem com essa diversificação que gera segurança, nós precisamos estar ligados ao regulamento do fundo, temos que estar ligados à performance. O que é performance? Qual foi o histórico de rentabilidade? Comparar esse fundo com outras opções de mercado. Quem investe em renda fixa, que é extremamente conservador, a minha orientação não é ir para fundos de investimento. Quem já fez mentoria comigo sabe que eu indico que belisque as oportunidades de títulos direto. Você mesmo pode comprar os seus títulos públicos, a sua carteira de CDB, a sua carteira de LCI e de LCA. Então, é você que, dominando isso, não só poderá escolher o seu próprio papel, como também escolher o melhor fundo. No mercado, não existe só fundo de renda fixa. Existem os fundos de renda fixa também, que são conservadores, existem os moderados, existem os arrojados. Ou seja, quanto mais eu subo a escala de risco, maior tende a ser o meu retorno. Mas, é claro, aumenta o risco. Então, isso é chamada relação risco-retorno. Sobe risco, tendência de subir retorno no médio a longo prazo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que é só ganha-ganha, e não é. Então, quando você investir em qualquer produto que contém aí um grau maior de risco, busque pensar no médio a longo prazo. Porque se o fundo der uma patinada, você pode esperar
tá? Qualquer mercado, pode ser o mercado de ações também, onde você vai estar comprando na carteira direta. Então, existem os fundos de renda fixa, os fundos renda fixa pré, renda fixa DI, renda fixa, os fundos de investimento no exterior, os fundos de ações, são várias opções. Então, é uma excelente oportunidade também para a gente estar diversificando a carteira, tá bem? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Deixa eu ver se eu falei tudo. Estou tentando aqui. Deixa eu ampliar a minha imagem aqui, para eu poder falar para vocês um caminho que vocês podem estar pesquisando, tá, gente? Então, esses critérios dos fundos, vocês podem encontrar no seguinte site. Quem tiver curiosidade, anota aí e pesquisa: www.investidor.gov.br. Nesse site, investidor.gov.br, tem todos os critérios de diversificação de carteira. Então, vocês não precisam buscar isso em livro, dá para entender isso através do site, tá? Então, é muito comum as pessoas quererem ampliar o grau aí de conhecimento sobre diversos assuntos, tá? Existem muitos sites interessantes que têm essas informações e esse critério aí de diversificação, a Marina até colocou aqui para gente, ó, investidor.gov.br, obrigada, Marina. Vocês conseguem estar ali verificando essa alocação. Mas lembrando que, no mínimo, 80% da carteira estará em títulos públicos. Então, assim, é uma garantia muito boa. Agora, se você vai investir em renda fixa, produto mais conservador, bobagem ir para fundos. Porque os fundos, além de ter marcação a mercado, eles contam também com desconto de imposto de renda 2 vezes ao ano, eles descontam a taxa de administração. Então, no geral, quem administra o próprio capital tem mais dinheiro no bolso do que quem aloca em fundo de investimento, tá? Então, eu só aconselho ir para fundo de investimento quem quer buscar produtos que contenham um pouco mais de risco, ou um mercado aí que a pessoa não domine tanto e que ela queira estar avançando. Alguém gostaria de me fazer alguma pergunta para eu continuar aqui a live? Sim ou não? Contem aí para mim. Estou esperando uma pergunta. A Marina fez o meu curso de investimentos, pode me perguntar. Então, eu queria fazer mais uma pergunta para vocês. Vamos voltar à pergunta inicial. O que vocês acham melhor? Investir sozinho ou investir com outras pessoas? Para quem acha que investir sozinho é melhor, eu sugiro aprender e entender cada produto para poder investir sozinho e você ter o domínio do seu dinheiro. Se você acha que investir com outras pessoas é melhor, os fundos de investimento são uma excelente opção, tá? E outra coisa que eu queria saber de vocês, o que é melhor? Você tomar a decisão. A Marina disse, acha que depende. O investir sozinho, Marina, ou com outras pessoas, depende de quê? Me conta. E agora mais uma pergunta. Tomar a decisão, o que vocês preferem? Que alguém tome a decisão por vocês? Ah, a Luciana falou que ela prefere tomar a decisão sozinha, investir sozinha. Seria uma outra pergunta, que é tomar a decisão sozinho ou escolher alguém para decidir para você. Gente, sempre é importante saber tomar a decisão. Mesmo que você pergunte a outra pessoa, mas você vai conseguir filtrar isso. O Zé Humberto acha que é melhor tomar a decisão sozinho. Aí a Marina disse assim: se não souber sobre o mercado, prefiro investir com outras pessoas. Ótimo, Marina. Só que é importante você entender um pouco desse mercado para que você saiba tomar a decisão de qual é a melhor opção de investimento para você. Quando você vai ao mercado, até escuto algumas pessoas falando comigo, nossa, Patrícia, tem opção demais. Sim, tem opção demais. Então, você tem que saber filtrar dessas opções o que é melhor para você. Então, por exemplo, você vai investir, quer investir na Bolsa de Valores. Qual o melhor tipo de produto da Bolsa de Valores? Então, você pode falar assim, olha, eu não quero eu mesma comprar
os títulos, comprar os papéis. Ok, você não quer comprar os papéis, tudo bem, você vai escolher um fundo. Aí, quando você vai escolher um fundo, você tem que escolher qual fundo tem mais a ver com o seu perfil. Por exemplo, eu quero comprar um fundo que só compre papéis chamados de primeira linha. O que é um papel de primeira linha? São os papéis mais negociados na bolsa. Por que eles são de primeira linha? Porque são empresas saudáveis, empresas que dão lucro, empresas que estão faturando bem. Então, elas são empresas saudáveis. Por elas serem saudáveis, elas têm mais liquidez. O que é liquidez? A velocidade aí de compra e venda do papel. Então, você pode comprar um fundo, por exemplo, de empresas de primeira linha, que são as chamadas blue chips, ou você pode comprar um fundo de empresas não é segunda linha, né? Empresas que têm menos negociação na bolsa, que são as chamadas small caps. E existem fundos concentrados também, esse fundo só investe em empresas de tecnologia, e aí vai. Os fundos também de renda fixa, eles podem ter características especiais. Inclusive, existem fundos que são mistos, uma parte em renda fixa, uma parte em renda variável. Então, onde vocês vão encontrar essas informações? Na hora que vocês entrarem no site do banco, busquem lá dentro o regulamento do fundo e leiam, tá? Leiam o regulamento, que aí vocês vão saber aí escolher se vocês vão investir no fundo do banco A, do banco B ou do banco C. E vão sempre estar podendo aí tomar as melhores decisões, tá? Então, gente, o que eu tinha para trazer para vocês é isso. É a lembrança de que o Fundo Garantidor de Crédito não está garantindo fundos de investimento. Então, se você quer garantia, você vai saber que pelo menos 80% da sua carteira, no caso dos fundos de renda fixa, estão garantidos por estarem comprando títulos públicos federais. E os títulos públicos federais oferecem o menor risco do mercado, tá? Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta para me fazer antes de eu finalizar essa live, que foi bem curtinha, porque é um assunto bem curto, mas muito importante para vocês na tomada de decisão. Alguma pergunta antes de eu encerrar? Eu quero pedir para vocês, gente, para compartilharem essa live com mais pessoas. Para quem estiver me escutando aí no YouTube, me assistindo no YouTube, eu quero pedir também que vocês curtam, se vocês tiverem gostado, e passem também a me seguir. Albergue Defumados entrou. Eu vou pedir para vocês que chegaram agora para assistir no gravado, porque eu já estou no finalzinho da live, tá bom? Então, um beijo para vocês. Muito obrigada pela participação. E eu volto com vocês na segunda-feira. Dei uma pausa aqui, então vamos me despedir de novo. Um beijo para vocês. Até segunda-feira com mais uma live. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda para mim no direct, que eu terei o maior prazer de responder. Fiquem com Deus.